Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício. É um prazer imenso poder estar aqui juntamente com todos vocês para juntos desmistificarmos e compreendermos um pouco melhor a respeito desse maravilhoso mundo da matemática. Desde já eu desejo um excelente segundo semestre a todos e que nós possamos utilizar esse conhecimento da melhor forma possível nas nossas vidas. Inicialmente, nós pretendemos fazer uma revisão daquilo que já foi trabalhado com vocês, principalmente no mês de julho, tá certo? E o objetivo da nossa aula, dessa aula especificamente, é compreendermos um pouco mais, ou revisarmos um pouco mais a respeito da proporcionalidade, certo? Antes de entendermos o conceito de proporcionalidade, precisamos entender o que são grandezas. Tudo o que pode ser contado, medido, como é o caso, por exemplo, da temperatura, da idade, do preço, do comprimento, da velocidade e do tempo, entre outros fatores, são considerados grandezas e podem ser classificadas com diferentes proporcionalidades diretas ou proporcionalidades inversas, né? Essas grandezas, quando comparadas entre si, podem estabelecer uma relação de proporção direta ou proporção inversa. A temperatura, por exemplo, nós sabemos que é uma grandeza que ela é representada em graus, né? Graus Celsius, graus Kelvin ou Fahrenheit, dependendo da escala utilizada como padrão. A, a nossa idade, né, ela é representada, a idade do ser humano é representada em ano, né? Então, nós, ao longo da nossa vida, a nossa idade é uma grandeza que expressa o tempo em nossa vida por meio de ano. Nós temos também a grandeza do preço, né? O preço das mercadorias, o preço das coisas em si, que é representado por unidade monetária, que pode ser o real, o dólar, dependendo do valor monetário adotado. Nós temos a unidade de comprimento de medida, que é representada usualmente em metro, mas também pode ser representada em centímetro, ou em decímetro, em quilômetro, enfim, né? Nós temos a unidade de medida de velocidade, que comumente é representada em quilômetros por hora. Então, perceba que na grandeza velocidade, nós já utilizamos duas unidades, né? O quilômetro, que é uma unidade de comprimento, e a hora, que é uma unidade de tempo. Então, quando a gente utiliza quilômetro por hora para designar-se a velocidade, nós estamos utilizando duas unidades de grandezas de medidas, né? Uma de tempo e outra de comprimento, para especificar a velocidade, que acaba se transformando em uma nova grandeza, né? E a grandeza de tempo, que ela pode ser representada por meio de horas, minutos, segundos, dias, meses, anos, enfim, né? Então, basicamente, para a gente compreender um pouco o que são grandezas. E quando essas grandezas se relacionam umas com as outras, nós podemos estabelecer uma proporcionalidade, ok? Aqui eu trago para vocês uma tabela do Sistema Internacional de Unidades, que convencionou-se utilizar essas unidades de medidas em vários países, né? Por isso ele é chamado de Sistema Internacional de Unidades. E nós temos algumas representações, como por exemplo, a distância, a grandeza de distância. Dentro do SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, ela é representada em metro, né? A distância é representada em metro. E o símbolo é o M minúsculo. A área. A área ela é representada, a sua unidade de representação é o metro quadrado, né? E o seu símbolo é o M
elevado ao quadrado. Então, por exemplo, quando a gente quer representar a área de um quarto, a área de um compartimento, de um cômodo qualquer, nós representamos o valor seguido da expressão metros quadrados. Por exemplo, o meu quarto tem 16 metros quadrados, né? Por exemplo. A outra grandeza que nós temos também, muito importante, é o volume, né? O volume ele comumente é utilizado para expressar a grandeza de um líquido qualquer, né? Mas não só de um líquido, né? E a unidade de medida para essa grandeza de volume é o metro cúbico. E o símbolo é o m elevado ao cubo, ou m elevado à terceira potência. A unidade de medida de força, ou melhor, a grandeza força, é representada pela unidade de medida Newton, né? E o seu símbolo é o M maiúsculo. O N maiúsculo, perdão. A grandeza frequência é representada pela unidade de medida Hertz, e o seu símbolo é o H maiúsculo e o Z minúsculo, né? Então, essa grandeza ela é muito utilizada pelas emissoras de radiodifusão, né? 87,7 MHz, né? Então é uma expressão da unidade Hertz, né? Nós temos a grandeza também potência, que ela é comumente utilizada em aparelhos elétricos, e ela é representada por watt, e o seu símbolo é o W. Nós temos a grandeza pressão, que é a unidade de representação dela é o Pascal, e o seu símbolo é o P maiúsculo e o A minúsculo. A grandeza temperatura, que nós já falamos, pode ser representada na escala do grau, a sua unidade de medida é o grau, e pode ser representada na escala do grau Celsius, ou do grau Kelvin, ou do grau Fahrenheit. No Brasil, é mais utilizado, padronizado, o grau Celsius. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a escala utilizada é Fahrenheit. Mas isso é uma questão que vocês vão explorar bem mais na disciplina de física a partir do primeiro ano do ensino médio. E o símbolo aqui do grau Celsius é o símbolo de grau e a letra C maiúscula. Nós temos a grandeza de densidade, que ela é utilizada para mensurar geralmente a densidade dos fluidos, né? A relação que os líquidos e os fluidos exercem entre si. E a unidade é o quilograma por metro cúbico. E o seu símbolo é o quilograma barra metro cúbico. Perceba que aqui também a gente tem duas outras grandezas que se relacionam, que é o quilo, né, quilograma, e o metro cúbico, e juntas elas formam uma nova grandeza que é a densidade, certo? Nós temos a velocidade, que no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, é representado por metro por segundo, e o símbolo é o ms, certo? Metro por segundo, ok? Mas afinal, o que é proporcionalidade? Então, até aqui nós compreendemos que duas grandezas, quando estão relacionadas entre si, elas formam uma relação de proporcionalidade. Ou não, também pode haver a relação de duas grandezas e não haver uma proporcionalidade. Mas o que é uma proporcionalidade? Então, para a gente compreender, eu preparei o seguinte exemplo. Quando duas grandezas relacionam-se entre si, temos uma relação de proporcionalidade. Um exemplo, quando eu pego a grandeza velocidade e a grandeza tempo, né? Velocidade versus tempo. Eu posso estabelecer entre elas uma relação de proporcionalidade. Uma depende da outra. Como, por exemplo, se você pegar uma Topic, um veículo, que vai de Chaval para Camusim, né? Quanto maior for a velocidade desenvolvida por esse veículo, menor vai ser o tempo que
que você vai levar nessa viagem, né? Quanto mais rápido o veículo for, menor vai ser o tempo que você vai levar nesse deslocamento, né? Então a gente pode estabelecer aí uma relação de proporção inversa, né? Quanto maior a velocidade do veículo, menor o tempo que você leva nessa viagem. Por outro lado, se a velocidade do veículo for menor, maior vai ser o tempo da sua viagem. Então perceba que essas duas grandezas, velocidade e tempo, estão relacionando entre si. Uma depende da outra. Ou seja, professor, qual é o tempo da viagem de Chaval para Camusim? Vai depender da velocidade que o veículo for. Então uma grandeza depende da outra. Se o veículo for muito rápido, o tempo de viagem vai ser pouco. Mas se o veículo for bem devagar, o tempo de velocidade vai ser maior, mais demorado, certo? Então essas duas grandezas estão se relacionando. E aí a relação entre as duas grandezas, elas podem estabelecer uma proporção direta ou uma proporção inversa, né? Quando as duas grandezas crescem juntas ou diminuem juntas, nós temos uma proporção direta. Quando uma cresce e a outra diminui, nós temos uma proporção inversa. Se a gente analisar nesse mesmo exemplo do veículo, do deslocamento de Chaval para Camusim, se nós fizermos a seguinte análise: quanto maior for a velocidade do veículo, mais rápido eu vou chegar em Camusim. Então nós estamos fazendo uma análise de uma proporção direta. Agora, se a gente fizer o mesmo exemplo, uma análise diferente. Quanto maior for a velocidade do veículo, menor vai ser o tempo que eu vou permanecer na viagem. Então aí já é uma relação de proporção inversa. Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Ok? Agora imagine o seguinte: se a estrada de Chaval para Camusim estiver cheia de buracos, como sempre está, o que é que vai acontecer? Já imaginou? O carro vai bem lento, né? Bem devagar, desviando dos buracos aí. Então, o que é que a gente pode compreender aqui? Uma outra relação. Quanto mais buracos tiverem na estrada de Chaval para Camusim, maior vai ser o tempo dessa viagem. Mais tempo você vai permanecer dentro do veículo. Então, a quantidade de buracos na estrada e o tempo que você vai permanecer dentro do veículo são duas grandezas que estão se relacionando em uma proporção direta, né? Porque se aumenta a quantidade de buracos na estrada, aumenta o tempo que você vai permanecer dentro do veículo nessa viagem. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos a um exemplo mais um exemplo de proporção direta, tá ok? O consumo versus o preço. E aí o consumo pode ser de qualquer coisa, né? Aqui eu estou trazendo um exemplo do consumo de água, né? Quanto mais água você consumir, maior vai ser o preço que você vai ter que pagar pelo papel de água, pela fatura, tá certo? Então não desperdice água. Não deixe a torneirinha pingando aí na sua casa, tá certo? Quanto maior for o consumo de água, quanto mais água você vai consumir, maior, claro, vai ser o preço que você vai pagar por esse consumo, né? Então aí perceba também uma relação de proporção direta. Quanto mais você consome, mais você vai pagar, tá certo? A gente vai dar uma pausa aqui, essa vai ser a parte 1 da nossa aula e já já a gente continua com a parte 2, tá certo?